Rádio Nova Aliança e a Fatel apresenta podcast da Esperança. Bem-vindo, ouvinte. Em primeiro lugar, parabéns para você que optou por sintonizar na Rádio Nova Aliança e assim receber um conteúdo de qualidade que favorece o seu crescimento como pessoa e como cristão. Eu sou Kenneth Gomes, aluna do primeiro ano de Teologia da FATEL, a Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília. Estou aqui com meus colegas de turma, os quais peço que se apresentem. Eu sou Edmar Souza, sou seminarista da Diocese de Lusiânia. Eu sou João Paulo Cardoso, pertenço à Diocese de Lusiânia. Meu amigo Edilan, o tema de hoje é um tema muito importante para a nossa fé cristã católica. É o Jubileu de 2025, o Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança. E para tratar esse tema, nós convidamos uma pessoa especialíssima para nós, para todos nós. Você pode apresentar para a gente? Extremamente especial. Então, ele é pároco da Paróquia Sagrada Família em Valparaíso de Goiás, administrador diocesano de Lusiânia e doutor em metafísica, tendo como tese a concepção metafísica de São Tomás de Aquino a partir da influência de Dionísio Areopagita. Padre João Paulo. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco sobre o jubileu e outros assuntos. Mas só para a gente começar um pouquinho a nossa conversa. Padre, quantos anos de sacerdócio? Então, eu tenho 14 anos de sacerdócio. Entrei no seminário cedo, assim, relativamente cedo, com 17 anos. Fiz 18 anos no seminário. Então, desde lá já tenho uma caminhada. Tenho 14 anos de padre. 14 anos. E como foi o processo vocacional? Bom, eu comecei... A minha vocação está muito ligada à Santa Missa. Eu fui coroinha na minha infância e o meu pároco, Padre Eugênio, um padre fideidono polonês que já faleceu, era muito zeloso com a liturgia e aquele serviço ao altar me ajudou muito a ir descobrindo a minha vocação a partir da Santa Missa. Isso eu tinha ali por volta dos 9 anos, quando eu comecei a pensar, entender um pouco o que era o sacerdócio e pensar na vocação. Durante esse período, obviamente, o convívio com meus irmãos, com a minha mãe, a frequência à missa, aos sacramentos, tudo isso foi me ajudando a discernir a minha vocação. Tem uma passagem do livro do Levítico que me marcou, que foi assim como que o ponto em que eu percebi claramente que Deus queria essa vocação para mim. Tem uma história um pouco divertida, peculiar, de como a providência de Deus age através dessas coisas. Eu me lembro que lá em casa a televisão queimou. Então, não tinha dinheiro para consertar a televisão. Então, como não tinha muita coisa para fazer à noite, depois do colégio, depois das coisas, então comecei a ler a Bíblia. E eu acho que a televisão demorou bastante para ser consertada, porque deu tempo de ler a Bíblia inteira, né? E eu me lembro de chegar nesse ponto do livro do Levítico, que depois é repetido no Evangelho. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. Quando eu li aquela passagem, eu disse, é isso que eu quero, é assim que eu quero servir a Deus. Dando a Deus não só uma parte da minha vida, uma parte da minha inteligência, uma parte da minha vontade, mas tudo, para que Ele pudesse dispor do meu tempo, da minha vida, do modo como Ele quisesse, sem reservar nada para mim. Então, nesse momento eu devia ter ali uns 14 para 15 anos. Já comecei o acompanhamento vocacional. Primeiro eu fiz encontros com os franciscanos conventuais, depois eu fiz o acompanhamento no seminário diocesano,
e desde os 15 eu pedi ao bispo para que eu pudesse entrar no seminário, né? Só que eu não tinha o seminário menor na época, não tinha a idade ainda, até que com 17 anos eu ia fazer o terceiro ano do ensino médio, e o Dom Agostinho, na época, autorizou então que eu fizesse o propedêutico e o terceiro ano do ensino médio ao mesmo tempo. Então, de manhã eu ia para o colégio para estudar, e à tarde fazia as matérias do propedêutico. E foi assim que então, eu entrei no seminário, a princípio em Lusiânia, depois fiz toda a minha formação de filosofia e teologia no seminário arquidiocesano de Brasília, Nossa Senhora de Fátima. Então é mais ou menos isso, assim, em resumo, a história da minha vocação. Essa TV foi Bendita TV queimada, né? Exatamente. Então, Padre João Paulo, nós começamos o ano de 2025 ouvindo sempre Jubileu, Ano Santo. Então explica para os nossos ouvintes, Jubileu e Ano Santo, o que é? É a mesma coisa? São termos diferentes? Sim. É só a mesma coisa. O termo vem de uma passagem do Levítico também, que Moisés dizia para que a cada 50 anos houvesse um ano santo. Neste ano santo seria um ano de descanso para a terra, então não se plantaria, não se colheria, mas também era um ano de graça, não só especial das graças de Deus sobre o povo de Israel, mas também um ano de graça mútua. Então se perdoava dívidas, se perdoava os condenados, se restituía coisas que tinham sido, por exemplo, às vezes alguém pedia um empréstimo, não pagava o empréstimo, e aí aquele que tinha cedido o empréstimo ia lá e pegava algum bem como pagamento pelo empréstimo, né? Uma terra, por exemplo, ou um animal, e que às vezes era importante para a família. Então, neste ano santo, as pessoas eram convidadas como manifestação dessa recepção da graça de Deus, que perdoa, que conduziu o povo pelo Egito, pelo deserto, que libertou da opressão do Egito. Então, o povo por si reconhecia as graças que recebia de Deus. E ao mesmo tempo, uma vez que você reconhece as graças que recebeu de Deus, você também é capaz de agir com graça. Quer dizer, você cede alguma coisa de si, independente do mérito da pessoa que recebe. Essa é a definição de graça, né? Você dá, independentemente se a pessoa merece ou não. Se a pessoa merece, é uma questão de justiça. Mas se a pessoa recebe imerecidamente, é uma graça, né? Um presente, por exemplo, que nós recebemos, é uma graça. E ninguém diz, eu sou merecedor de um presente, né? Não, o presente é sempre uma graça. Então, o ano da graça, esse convocado por Moisés no livro do Levítico, era isso. Ao mesmo tempo, você pedia as graças de Deus, reconhecia as graças de Deus e agia com graça, concedendo graças e dons. Sobretudo aí está a questão do perdão. Perdão de dívidas, devolução de terras aos irmãos, né? E a trombeta que era feita para anunciar esse ano santo se chamava Iobel, em hebraico, e aí vem o nome jubileu, em latim jubileum. Então, esse nome jubileu vem do hebraico, tem a raiz hebraica, e significa justamente, era um instrumento que era usado, era uma trombeta feita com chifre de carneiro, e era tocada para anunciar o ano santo. Então, no fundo, o ano santo e o jubileu hoje têm o mesmo significado, né? Agora, hoje, o jubileu... Aqui eu estou falando da raiz bíblica histórica do jubileu, né? Nós podemos falar também historicamente na igreja quando começaram o jubileu. Mas hoje, ano santo e jubileu são a mesma coisa justamente por causa da raiz histórica dos dois nomes.
Extraordinário. Padre, pensando agora na temática que foi escolhida pelo Papa Francisco, né? Peregrinos de esperança. O que deveria ser, teologicamente, filosoficamente, o significado dessa expressão, peregrinos de esperança? O que é esperança? O que é peregrino? Certo. Eu acho que antes de responder isso, eu vou dar um passo atrás sobre historicamente onde começou o jubileu, né? Porque nós temos essa raiz bíblica e o povo hebreu comemorava os jubileus a cada 50 anos. No ano 1300, o Papa Bonifácio VIII, era um ano muito importante, um ano fechadinho, né? 1300, a Idade Média vivia uma ebulição de prosperidade, de riqueza, grandes construções de catedrais, um desenvolvimento por causa das chamadas corporações de ofício muito grande. Então, a igreja dignificou, por exemplo, os trabalhos manuais, eram formadas uma espécie de associações de artesãos, por exemplo, pintores, escultores. Então a Idade Média vivia ali uma prosperidade muito grande. São dessa época grandes catedrais, o gótico florescente é dessa época. E nós tínhamos, então, nessa época, nós já tínhamos consolidado um costume muito grande de peregrinações a Roma. Então, muitos grupos saíam das suas cidades ali, sobretudo da Europa, mas também de outras regiões da Ásia, para visitar as basílicas em Roma, ou igrejas em Roma. O Papa Bonifácio VIII, então, ele pegando esse conceito do jubileu judeu, de origem judaica, ele faz então o primeiro jubileu católico, foi no ano 1300. Foi convocado pelo Papa Bonifácio VIII e colocando ali visita a certas igrejas para receberem indulgências, como penitência, eram peregrinações realmente penitenciais, então voltadas à conversão. Então ele traz essa noção de jubileu para a Igreja Católica. Ele estabeleceu que os jubileus aconteceriam a cada 100 anos, né? Então o próximo jubileu seria em 1400. E tem essa mesma noção, o jubileu católico. É um ano de, primeiro, reconhecer as graças de Deus em relação a nós, a igreja. Depois também um ano de, o jubileu, o ano santo, você age com graça em relação às outras pessoas. Porém, logo em seguida, as pessoas gostaram muito dessa ideia do jubileu do Papa, e logo se pediu para que, em vez de a cada 100 anos, o jubileu pudesse acontecer a cada 50 anos. Então, e depois, pouco tempo depois, os jubileus passaram a acontecer a cada 25 anos, para que todas as gerações pudessem, pelo menos uma vez na vida, viver um jubileu. Normalmente, a gente vive mais hoje, mas considerando ali a média de idade da época, um jubileu a cada 25 anos, nós temos aí esse jubileu. E o que o jubileu considera a cada 25 anos? O centro do jubileu é sempre Jesus Cristo, porque é um jubileu que comemora, que relembra a encarnação de Cristo. É o Filho de Deus que vem ao mundo. Então é motivo para comemorar o quê? Faz 1.300 anos que o Filho de Deus veio ao mundo. 1.400 anos que o Filho de Deus veio ao mundo. 2025 anos que o Filho de Deus veio ao mundo. Então essa é a ideia do jubileu católico. O centro do jubileu é Cristo. Sobretudo o jubileu do ano 2000, que foi um jubileu muito especial, porque foi a passagem de milênio, 2000 anos de história da encarnação do Filho de Deus.
E cada Papa dava ali, além do tema central, que é sempre Jesus Cristo, o que é celebrado no jubileu? A encarnação, a vinda do Filho de Deus ao mundo, né? Numa data, digamos assim, fechada, a cada 25 anos. Ficou 25 anos, né? A cada 25 anos. Porém, ao longo da história, nós também tivemos jubileus extraordinários. O Papa Francisco, por exemplo, em 2015, nós tivemos o jubileu extraordinário da misericórdia. Ele não foi o primeiro a fazer isso. Outros papas também fizeram o jubileu extraordinário da misericórdia. Por exemplo, o Papa João Paulo II fez o Ano Santo do Rosário. Foi um jubileu também. Então, outros papas, antes dele, também fizeram anos jubilares extraordinários para tratar de um tema específico. Além do centro, e aí eu chego na sua pergunta, né? O centro de todo jubileu é Jesus Cristo, a encarnação. O Papa sempre coloca um tema que ele considera importante abordar para aquele ano santo, para aquele jubileu. No nosso caso, no jubileu que nós estamos vivendo agora, né, neste momento, o tema é a esperança, ou peregrinos da esperança. E aí nós temos dois aspectos que o Papa Francisco fala quando ele escreve a bula de convocação, de proclamação do jubileu, né? Essas duas palavras andam juntas, peregrinos de esperança. Então ele ressalta que a igreja é peregrina neste mundo. É uma expressão que ele usava muito, a igreja a caminho. De fato, nós estamos sempre em vias de aperfeiçoamento, em vias de conhecer mais a Deus, em vias de aperfeiçoar o nosso amor a Deus, em vias de servi-lo mais. E ele percebia que muitas pessoas hoje, e nós vemos isso com muita clareza, estão cansadas. Não apenas fisicamente cansadas, psiquicamente, psicologicamente, moralmente cansadas, espiritualmente cansadas. É muito comum alguém dizer assim, padre, eu estou desanimado. A palavra desânimo é muito comum na nossa época. Estou desmotivado, estou cansado, não estou com ânimo para nada. Antes trabalhava muito na igreja, se dedicava a muitas coisas e agora, se for a missa, só a missa já é o mínimo, né? Muitas pessoas deixaram a igreja. Nós temos muitas... Então foi uma constatação da nossa época. A nossa época é um pouco assim mesmo, né? Tem muitas explicações para isso. Nós vivemos num ritmo muito frenético, muito agitado. Nós queremos resultados até muito mais rápidos. A técnica, nós mandamos uma mensagem, se a pessoa demora 2 segundos para responder, a gente já lá atualiza a página para ver se não mudou, se não respondeu. Meu Deus, a pessoa levou 1 minuto e não me respondeu. Então a nossa época nós temos um excesso de informação também. Se nós compararmos, por exemplo, o tipo de informação e a quantidade de informação que tinha Aristóteles, por exemplo, no tempo dele, que foi um gigante da filosofia, é incomparável. Hoje nós temos muito mais informação, mas também muita informação inútil, que não serve muito à nossa alma, para o nosso crescimento cultural. Então nós temos informações fúteis, né? Depois a própria sociedade que mudou depois da Revolução Industrial, o tipo de trabalho que nós fazemos. Antes nós tínhamos trabalhos mais manuais, muitas vezes na casa. Por exemplo, você tinha lá o sapateiro que fazia os sapatos ou na sua casa ou numa casa anexa. Nós tínhamos o padeiro que fazia o pão lá na sua casa, a padaria era lá em frente à sua casa. E aí nós temos a mudança com a modernidade, que para trabalhar, você sai da sua casa, então você perdeu o convívio familiar. Depois a mulher também, o homem sai primeiro, e aí ele já tem um ambiente diferente, mais extenuante. Então ele volta para casa mais cansado, perde um pouco a convivência com a esposa e os filhos. Depois a mulher também sai de casa e começa a ter essa jornada
Então isso, claro, tem consequências, né? Então é um pouco assim o retrato da nossa sociedade, são muitas, aqui eu estou dando alguns exemplos do modo como nós vivemos hoje, foi pouco a pouco implicando uma mudança de estilo de vida, de modo que esse cansaço físico, moral, psíquico, espiritual não é só uma questão material do corpo, né? Mas tem todo um contexto, ou só espiritual, né? Ou só um problema de fé. Tem todo um contexto cultural, social e de fé também, porque a igreja sai do centro, Deus sai do centro, então muitas pessoas perderam o seu referencial de fé que as sustentava. Então o Papa Francisco constata isso de forma muito realista lá na bula de proclamação do jubileu. As pessoas perderam a esperança. Porém, as pessoas estão a caminho porque sempre tem essa sede dentro de si, elas buscam algo. Então, por exemplo, às vezes a coisa não está boa e a pessoa diz assim, olha, mas vai dar tudo certo, né? As coisas vão melhorar. Mesmo que ela não tenha fé, ela tem aquele desejo no fundo do seu coração de que as coisas melhorem, de que as coisas deem certo. No fundo, permanece ali alguma esperança. Então, por isso, o ser humano é sempre um peregrino, porque é aquele que está buscando que as coisas melhorem. Ele está buscando continuar o seu caminho, apesar das dificuldades. E aí, peregrinos de quê? Peregrinos de esperança, por dois motivos. Primeiro, porque nós somos movidos pela esperança. Existe eu vou chamar aqui, não é uma expressão do Papa Francisco, mas eu vou chamar de esperança natural. É aquele otimismo que, no fundo, cada um tem. Não, mas algum dia vai dar certo, né? Algum dia as coisas vão melhorar. Olha, não, as coisas... um dia a tempestade vai passar, né? É a esperança natural de que depois de uma crise as coisas podem ser melhores. Então nós somos um pouco movidos por essa esperança natural. E ao mesmo tempo a esperança como fim, como meta. Ou seja, eu busco. Né? A esperança não é só esperar, eu fico aqui sentado, vamos ver os dias melhores chegarem e bater a porta. Né? A esperança é um motor. Então eu busco dias melhores. Né? Se eu quero um trabalho melhor, eu vou lá me aperfeiçoar, vou fazer um curso, vou fazer isso, vou buscar, vou mandar falar com pessoas. Né? Se eu quero uma comida melhor, eu vou lá ver um vídeo, fazer um arroz gostoso, para fazer um macarrão bom. Então, eu vou buscar. Então, é a esperança que motiva e esse estado melhor de coisas, ele é buscado. Então, de certa forma, eu tenho aquilo que eu espero já agora de algum modo. E aquilo me faz viver melhor. Eu vou alcançar isso. Então vale a pena passar por esse sacrifício que eu vou alcançar. E aqui, óbvio, nós temos a esperança sobrenatural, a esperança cristã, que é dada a nós no batismo, na crisma, é um dom do Espírito Santo. O que é a esperança cristã ou a esperança como virtude teologal? É aquela virtude que é infundida por Deus em nós, que é infundida em nós por Deus, infundida por Deus na nossa alma, que nos faz crer com certeza que aquilo que Jesus prometeu vai se cumprir. Então Jesus venceu o céu e a terra pela sua morte, venceu o inferno pela sua morte e ressurreição. Nos deu a garantia da vida eterna. Nos deu a garantia da vida futura. Então nós temos essa esperança. Poxa, o mundo como ele está agora não é o definitivo, né? Então eu tenho a esperança, eu tenho a certeza que virá um mundo melhor, virá uma ressurreição dos mortos, virá uma vida eterna, eternamente feliz. Então isso me motiva a lidar com as frustrações, com os cansaços, com as dificuldades nessa vida, na perspectiva daquilo que eu sei que eu vou alcançar se eu viver bem essa minha fé aqui neste mundo. Então o Papa Francisco ressalta essas duas coisas no tema do jubileu do Ano Santo. Né? Primeiro, eu sou peregrino, eu estou buscando.
estou caminhando, e ele não tapa os olhos para as dificuldades que o ser humano vive hoje nesse caminhar. Muitas vezes é um caminhar cansativo. O Papa Bento diz outra expressão na Spe Salvi, numa encíclica que fala sobre a esperança. Ele fala de pequenas canseiras da vida. É uma doença, a morte, uma decepção, o abandono. São canseiras pequenas e canseiras grandes às vezes, né? Essa esperança sobrenatural, não, Cristo venceu a morte. Cristo me deu uma esperança de uma vida futura e de uma vida nova já agora. Isso me faz caminhar com mais otimismo, com mais ânimo, que não é simplesmente aquele otimismo de força de vontade própria, né? É aquele otimismo que vem de forma sobrenatural da graça de Deus. Não, eu não estou sozinho. Então, por isso, peregrinos da esperança. O Papa quis ressaltar esse nosso caráter de peregrinos e, ao mesmo tempo, a esperança como alimento para a nossa caminhada de peregrino. Porque, às vezes, o peregrino, em determinado momento do caminho, pode se cansar. Eu não quero mais caminhar, não. Vou ficar por aqui mesmo. Não, a esperança nos dá essa força para continuar a caminhada. É interessante você tocar nesse assunto, padre, porque o que eu vou percebendo no meu dia de juventude, os adolescentes, os jovens com bastante perda de sentido, bastante de fato desesperados. E aí eu queria que o senhor falasse, do seu ponto de vista, com os diversos atendimentos que o senhor faz, quais são talvez os objetos, assim, o passo a passo para que os jovens consigam de fato olhar para a esperança. Porque muitas das vezes eles querem o quê? Só racionalizar tudo. Todos os questionamentos existenciais eles querem de fato tocar e que seja algo muito, muito racionalizado. Mas como a gente pode, quais são as instruções da igreja para a gente conseguir de fato chegar nessa esperança? Sim. Inclusive o Papa Francisco faz lá um elenco de modos como nós podemos ser testemunhas da esperança neste mundo. Ele fala testemunhos de esperança para os idosos, para os doentes, para os extenuados. Isso é uma coisa interessante, né? Aquele extenuado por causa de uma doença, de uma deficiência, do trabalho, de tantas coisas. E ele fala também da importância de sermos testemunhos da esperança para os jovens. E ele dá uma ênfase muito especial para o jovem. Por quê? Porque o jovem, em geral, é aquele muito entusiasmado, né? Para todas as coisas. E quando o jovem perde o entusiasmo, isso é um sintoma muito sério, muito grave. Alguma coisa não está bem, né? Então nós vemos pesquisas recentes que falam a depressão cada vez mais é comum em jovens e adolescentes, até crianças também. Então, assim, é uma manifestação também um pouco como a nossa sociedade se encontra agora, né? E muitas vezes a geração dos nossos pais ou dos nossos avós não enfrentaram os mesmos problemas que nós, porque nós tivemos uma mudança de geração muito forte. Então, por exemplo, quando eu entrei no seminário, tinha celular, mas eu mesmo não tinha celular no seminário. Eu fui ter celular no seminário no meio da minha formação. E o celular, não era um smartphone, né? Não tinha internet, não tinha aplicativo. O celular servia para ligar e para receber mensagem. E para receber e enviar mensagem, nem sempre você tinha crédito para enviar mensagem, né? Você tinha que colocar o crédito ali. Hoje o celular tem tudo, né? Tem aqui, eu trouxe aqui para, se você precisa ler um trecho da escritura, tem aqui, pelo celular você reza, você faz tudo. Então, não foi só uma mudança de tecnologia ou mudança tecnológica, né? Mas houve uma mudança de cultura. Então, as gerações são muito diferentes. Hoje, o jovem ele está submetido a um excesso de coisas que há 3 gerações atrás não estavam submetidas. Então, primeira coisa, às vezes é muito comum a gente fazer um juízo assim, a geração de hoje é mais fraca. É difícil, é complexo fazer essa análise, né? Porque a geração de hoje
ela tem está exposta a questões muito complexas e muito problemáticas que as 3 gerações atrás estavam. Então, de uma certa forma, pode ser que ela seja mais vulnerável, mas ela também é mais atacada de todos os lados, bombardeada de todos os lados. Por exemplo, a internet é uma coisa maravilhosa, pode ser um instrumento maravilhoso para o estudo, para o aprofundamento, mas ela precisa, a pessoa precisa ser educada para usá-la bem, como qualquer coisa, né? Sei lá, um martelo eu posso usar para fabricar um móvel bonito ou para agredir alguém. Então a internet também. Então eu creio que hoje, digamos assim, culturalmente falando, filosoficamente falando, nós precisamos de um processo de educação dos meios que nós temos à disposição hoje. Porque esses meios simplesmente vieram e muitas pessoas não sabem como lidar bem com eles, não sabem como usar bem com eles, usar bem deles. Então nós estamos vendo cada vez mais, então nós temos passos, né? Por exemplo, movimentos que buscam proibir o celular na escola. Outros, ao mesmo tempo, a robótica, a inteligência artificial se desenvolveu de uma forma espetacular, por exemplo, do ano passado para cá. Então, parece contraditório, né? Como assim, eu proíbo o celular, mas agora eu tenho inteligência artificial que praticamente para alguns, substitui, entre aspas, o professor. Como é que é isso, né? Tecnologia é boa ou é ruim? Nem é boa nem ruim, depende do uso que você faz dela, né? E eu acho que nós precisamos refletir mais, debater mais sobre a educação para o bom uso dos meios tecnológicos. Isso do ponto de vista cultural, social. Até não só da juventude, mas o adulto às vezes também se perde nesse uso, né? Do ponto de vista da igreja, é sempre acolher aquele jovem que busca a igreja por um lado, mas também uma coisa que o Papa Francisco falava muito, é buscar aquele jovem que se afastou da igreja ou que nunca chegou à igreja. Porque nós temos muitos casos que os pais se afastaram da igreja e o jovem conhece muitas vezes nada de mais substancioso da igreja. Então, eu tenho alguns casos lá na minha paróquia de jovens que vêm se inscrevendo para o processo de iniciação à vida cristã que não estão sendo levados pelos pais, 14 anos, 15 anos. Então, eles mesmos se inscrevem, né? Eu quero aqui por própria conta fazer esse processo catecumenal, e os pais não vêm à igreja. Então, de alguma forma, nós precisamos nos preocupar não só com esses que buscam a igreja, e têm buscado, mas também aqueles que ainda não buscaram, porque não tiveram ainda uma oportunidade, digamos assim, de um primeiro anúncio. Então se fala muito da iniciação querigmática, o fato é que hoje nós precisamos fazer esse primeiro anúncio, de algum modo. Por exemplo, esse jovem, um dos jovens que buscou a iniciação à vida cristã, o fez a convite de um colega, mas porque ele treinava judô na paróquia. Então ele foi para a paróquia para treinar judô, né? Ele ficou ali, talvez durante 2 ou 3 anos, treinando judô. Em dado momento, ele se interessou e ele mesmo buscou ali São modos, né? São modos que nós precisamos refletir, mas procurar fazer esse anúncio criativo. O Papa Francisco colocou alguns tripés na carta que ele escreveu aos jovens. O anúncio, mas o anúncio aliado à convivência fraterna. Então, muitas vezes é um anúncio que ele vai estar dentro num contexto de prática de esportes na paróquia, de artes, né, do grupo de teatro, grupo da bicicleta,
um pouco como Dom Bosco fazia, né? Então, o Papa Francisco propunha isso, que eu acho uma coisa muito interessante. E isso é uma forma de dar novamente a esperança aos jovens, é mostrar Jesus Cristo. Não tem outro caminho senão mostrar Jesus Cristo. E nós precisamos mostrar Jesus Cristo de forma criativa, atrativa, e acho que esses caminhos que o Papa Francisco deu são muito interessantes para o trabalho com os jovens. Padre João Paulo, o senhor tocou num assunto que toca bem na gente, porque nós estamos aqui fazendo esse podcast justamente por uma disciplina que estamos cursando na teologia, que é os meios de comunicação social, né? Então, o senhor podia falar um pouquinho sobre como a internet, a televisão, o rádio tem influenciado nessa procura do jovem, do adulto, por uma volta à Igreja Católica? Olha, tem influenciado extraordinariamente. Muitas vezes se ressalta um pouco o aspecto negativo da internet, mas tem muitos aspectos positivos. Como eu disse, é o bom uso ou o mau uso que você faz dela, né? Mas eu tenho encontrado muitas pessoas que vêm falar comigo e dizem assim: ó, padre, eu vim me confessar porque eu vi uma catequese do padre tal no YouTube. Eu vi um vídeo de fulano de tal, uma formação, fiz um curso e aí estou voltando para a igreja. Então, claro, porque antes você tinha o microfone da paróquia e o padre pregava, ou o catequista fazia a sua catequese ali para os membros da paróquia. Agora qualquer um pode fazer uma transmissão pelo Instagram, pelo YouTube, e você tem a possibilidade de alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. Aconteceu também outra vez de um jovem de outro estado, do sul do país, dizendo: padre, eu era evangélico, protestante, fui descobrindo a igreja católica, vi isso, vi aquilo, fui procurando, fui lendo, e agora quero ser católico, o que eu faço, né? Então tem isso também, não foi a primeira vez, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de que as pessoas tenham acesso a boas coisas, a obras, a livros, a catequese, a formações, a cursos, que há 10 anos atrás não teriam essa possibilidade. Então, hoje, por exemplo, nós temos bibliotecas digitais inteirinhas disponíveis na internet, né? Bibliotecas que as próprias universidades colocaram à disposição, né? Manuscrito, né? Para estudiosos. Eu nunca vou ver o manuscrito, que ele está lá no Museu Vaticano. Não, ele está lá, digitalizado e à disposição para ser consultado, né? E além da boa formação, isso faz com que muitas pessoas tenham se aproximado da fé, graças à possibilidade de acesso a boas coisas, boas pregações, bons cursos, bons padres, bons catequistas. Isso é uma coisa realmente extraordinária. Eu acho que é um ponto a nosso favor, que nós temos que aproveitar cada vez mais dos meios de comunicação em geral, não só da internet, né? Por exemplo, nós pensaríamos que a internet substituiria o rádio. Não, na verdade, uniu as duas coisas, né? É a rádio que é transmitida também pelo aplicativo, ou pelo site, ou tem o podcast. Então, o rádio, a televisão, os meios de comunicação em geral são importantíssimos. Esse instrumento que Deus permitiu que surgisse pela inteligência humana para levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Excelente. Padre, como é que está sendo esse processo de viver ainda? Está sendo peregrino? Então é um que estou chegando estrangeiro, né? Como é que está acontecendo esse processo do jubileu? Certo. Então, eu sou administrador diocesano da Diocese de Lusiânia, porque nós estamos vacantes, sem bispo, né? Então, eu fui eleito administrador. O administrador diocesano é aquele que fica no lugar do bispo, enquanto o bispo não chega. Mas nós já temos data para a chegada do novo bispo, Dom Francisco H. Newton. 2 de agosto ele toma posse.
E não só em Lusiânia, mas em todas as dioceses do mundo foi aberto oficialmente o Ano Santo. Então, os bispos designaram a catedral e outras igrejas como ponto de peregrinação para receber indulgência, peregrinação nesse espírito penitencial de graça do Senhor. Então, em Lusiânia nós temos a Catedral Diocesana de Lusiânia, a Catedral do Divino Espírito Santo, que tem recebido praticamente semanalmente grupos de peregrinos dos diversos movimentos pastorais, paróquias. Então tem sido uma ocasião muito festiva, muito espiritual, de volta de muitas pessoas à vida sacramental, à vida de oração, por causa dessas peregrinações, né? Porque o espírito com que a peregrinação é feita também ajuda muito. Aquele que vai fazer uma peregrinação, durante a peregrinação, de certa forma é alcançado pela graça de Deus. Então, se você ainda não fez a sua peregrinação, eu aconselho, né, na sua diocese, em Lusiânia ou em outras dioceses, fazer a peregrinação, ver lá quais as igrejas que o bispo designou como igrejas jubilares e fazer a sua peregrinação em algum momento deste ano santo. Padre, o nosso tempo já está se esgotando. A gente gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. Nós também preparamos um pequena lembrancinha para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Desculpa se falei demais. Uau, muitos chocolates aqui. Muito obrigado. Um ótimo presente. Padre, aproveitando a oportunidade, o senhor poderia deixar uma bênção para a gente, para a nossa caminhada formativa, né? Para a nossa vida de casados, a vida do nosso irmão que é seminarista. Certo. Então vamos fazer uma oração final, pedindo a bênção de Deus para vocês, para o trabalho, também para aqueles que nos acompanharam. E uma mensagem de que não percam a esperança. Se aproximem de Cristo, Ele nos ama, Ele morreu por nós, nos acompanha, nos ama com amor infinito e não há dificuldade ou tribulação que supere o amor que Jesus tem por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.